Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Os seus discípulos disseram-lhe: Eis que agora falas claramente e não usas nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabes tudo e que não é necessário que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Credes agora? Respondeu-lhes Jesus. Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis espalhados cada um para seu lado, e em que me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Haveis de ter aflições no mundo, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Comentário João 16, de 29 a 33. Santo Agostinho. Se nosso Senhor promete que ainda virá àquela hora em que já não falará em parábolas, por que os discípulos dizem isto, senão porque não apenas não compreenderam as parábolas do Senhor, como também sua incompreensão é tão grande que sequer percebem que não as compreendem? Porque os de seus discípulos quiseram dizer a ele que conhece todas as coisas, e depois ainda disseram: Não é necessário que alguém te interrogue, quando, na verdade, deveriam dizer: Não há necessidade de perguntar nada? E as duas coisas se passaram. O Senhor pergunta e é perguntado. Mas a dificuldade se resolve facilmente, porque convinha mais a eles que ao Senhor o perguntar do que o ser perguntado, porque o Senhor não tinha necessidade de saber deles nada. Na verdade, tinha mais para ensinar. E aos que perguntavam era de grande proveito aprender de quem sabe tudo, pois o Senhor não necessitava ser perguntado por quem quisera saber algo de si, pois já sabia de antemão a vontade que tinham de perguntar a ele. Para Deus, não é grande obra prever os pensamentos dos homens, mas para os pequeninos, sim. Por isso cremos que saíste de Deus. Em seguida, nosso Senhor os adverte da idade ainda tenra e débil do homem interior deles. Daí que siga: Credes agora? Respondeu-lhes Jesus. Quando nosso Senhor foi capturado, os discípulos abandonaram não apenas com sua carne a carne dele, como também com suas mentes a fé nele. Nosso Senhor desejava que os discípulos crescessem e que seu entendimento se alongasse a ponto de não pensarem mais que o Filho, se saía do Pai, se afastava dele em alguma medida. Em seguida, conclui o sermão, dizendo assim: Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Essas aflições começariam no momento de que fala nosso Senhor: Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis espalhados cada um para o seu lado. Mas não perseveraria do mesmo modo. Com efeito, a parte seguinte, em que me deixareis só, não descreve a situação dos discípulos nas aflições posteriores que haveriam de sofrer no mundo após a ascensão do Senhor. Nessa altura, longe de abandoná-lo, nosso Senhor quer que tenham ele a paz, permanecendo nele. Daí que siga, mas tem de confiança. Quando o Espírito Santo foi dado, passam a ter confiança e vencem, não somente nele, pois não teria derrotado o mundo se o mundo tivesse derrotado seus membros. Quando ele diz: Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim, devemos entender que ele não se refere apenas ao que disse pouco antes, mas a tudo o que disse desde que começou a ter discípulos, ou àquele longo e admirável sermão que pregou-lhes depois da ceia. Essa recomendação de que tenham paz nele não terá fim, mas será o fim de todas as nossas intenções e obras.